Eu, Valdeci, quero apresentar para meus filhos, minhas filhas, meus genros, minha nora, meus netos, meus bisnetos, os meus parentes, os meus amigos, como eu comecei a minha vida. No dia 2 de fevereiro de 1951, eu, Valdeci, com meus 15 anos, decidido a ganhar dinheiro para comprar terra, saí da fazenda em que morava com meus pais para ir a São Paulo em busca de trabalho. Minha jornada inicia a pé, percorrendo cerca de 18 quilômetros da fazenda Cacimbinha, em que morava, até chegar a Bom Conselho, onde embarquei em um caminhão pau de arara com cerca de 60 pessoas com destino a São Paulo. Levava comigo uma mala com algumas roupas e o bode, nome dado ao lanche. O bode era um frango com farofa e essa era toda a comida que deveria durar até o fim da viagem, que levaria 15 dias. No dia 17 de fevereiro, cheguei em São Paulo. O caminhão parou na migração, onde fomos recebidos por uma equipe que separou homens de mulheres e nos levaram para tomar banho. E em seguida nos ofereceram comida e pouso, num salão grande e cheio de camas. Mulheres e homens em barracão separados. No dia seguinte, passamos por uma entrevista para ver onde cada imigrante iria. Nos deram um lanche e a passagem de trem para que chegássemos em nosso destino. O meu destino era Tupã, interior de São Paulo. O trem parou em Bauru para baldeação e lá um japonês chamado Mauro nos convidou para trabalhar em um sítio em Tupã para colher algodão e amendoim. Depois que terminou a colheita, todos retornaram para suas casas, mas eu fiquei convidado pelo dono do sítio para continuar trabalhando para ele por R$ 25 mil por dia, com direito a pouso e comida, e no final de cada ano ganharia um conto de réis a mais. Fiquei lá de fevereiro de 51 a fevereiro de 52. Estava com 16 anos quando tive um sonho com minha mãe e decidi retornar para casa. Paguei R$ 500 mil por uma passagem de ônibus e levei 5 dias até chegar em Pernambuco. Em abril, já em minha casa, fiz uma roça de milho, feijão e algodão, mas em novembro recebi uma carta do Mauro pedindo para eu voltar. Voltei para Tupã em dezembro de 52 e fiquei até abril de 54. Em março de 54, voltei para Pernambuco e fiquei até 58. Nesse período, comprei 3 burros e no verão, período de outubro a abril, vendia rapadura em Palmeira dos Índios, em Alagoas, 18 quilômetros de distância. Na época das chuvas, trabalhava na roça de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, comprava 6 sacos de farinha de mandioca, 300 quilos, e no sábado, com a ajuda de meus irmãos, carregava os burros, andava 18 quilômetros a pé até a cidade de Palmeira dos Índios, onde vendia a carga. Em 3 de fevereiro de 58, me casei com a Terezinha. E em setembro do mesmo ano, vendi os burros e fui para o Paraná, para a cidade de Rondon. Fomos morar em um sítio chamado Serraria, do Alfredo Ducene, a 12 quilômetros de Rondon. Trabalhava de empreitada, carpindo café. Lá nasceu nosso primeiro filho, o José Dimas, em 1959. No final do ano, desisti de trabalhar por empreitada e fui trabalhar de arrendatário na fazenda vizinha chamada Fazenda Cachoeira. E lá, em 1960, nasceu a Elza. Mas a casa em que morávamos era só para meeiro. E logo o dono pediu, pois eu era arrendatário. Tive que deixar a casa e construir uma casa com paredes de lasca de coqueiro e tabuinhas para o telhado. Nessa casa nasceu o Laércio em 1962. Fiquei lá tocando a lavoura de algodão, a área plantada era muito grande e acabei perdendo mais da metade por não achar quem colhesse. E no ano do golpe, em 64, nasceu a Célia. Em setembro, mudei para a Jandaia. Vendi 8 porcos para pagar a mudança, matei 2 para consumo e fui trabalhar em um sítio da região de Maitá, com 2.500 pés de café.
Esse foi um ano muito bom. Colhi 30 sacos de arroz, muito milho, feijão e café, mas fiquei lá só por um ano. E em outubro de 65 tive que mudar. Vendi tudo com a intenção de comprar um terreno na Vila Operária em Maringá, mas lá me disseram que as casas tinham que seguir um padrão de construção e como o dinheiro não era suficiente, tive que desistir. Fui para Alto Paraná e lá arrendei o sítio da dona Jacomina, onde plantava algodão. E em 1966 nasceu a Silvana. Nesse ano, ingressei na Congregação Mariana. Em agosto, mudei para o sítio Rainha da Paz. Em 69 nasceu Paulo. Nessa época, tocava o sítio com 3.000 pés de café e ainda aumentei com mais 2.000 pés. 60% do café que colhia era do patrão. Todos os dias, escutava a Rádio Nova Esperança, onde ouvia a Voz do Brasil e um programa do Sindicato Rural aos domingos pela manhã. A colheita do café um ano era muito boa e no outro, muito ruim. E em 74, ano ruim, o patrão me deu aviso prévio, me dando um prazo de 6 meses para sair, pois sabia que a safra do ano seguinte seria muito boa. Como sempre, acompanhei o Sindicato Rural pelo rádio. Em abril de 74, vim para Curitiba para saber sobre os meus direitos. Fui à Assembleia Legislativa para falar com o deputado estadual Basílio Zanúncio, que era de Nova Esperança do MDB e representava o povo daquela região. O deputado me deu uma carta, nomeando um advogado para defender a causa, e de volta a Alto Paraná, o advogado me mandou aguentar no sítio que ele aguentaria na justiça. O dono do sítio recuou e desistiu do aviso prévio. Em 75 veio a grande geada, que matou todos os pés de café. Mas minha lavoura estava pronta para colher e foi a melhor de todas. Vendi tudo. Decidida a procurar um lugar melhor para viver com meus filhos e esposa, vim sozinho para Curitiba. Comprei um terreno na Vila Cordes e, sem entender nada de construção civil, ajudei a construir a casa que iria abrigar minha família. Contei com a ajuda dos parentes, Antônio da Joaneira, Pedro da Ilusa, Pedro, filho do seu Vicente, e seu Mauro, um amigo que nos ajudou com a fundação da casa. Construí a casa com 4 cômodos, 2 quartos, sala e cozinha. A casa toda tinha 36 metros quadrados. O banheiro ainda era a moda antiga, a velha casinha de madeira longe da casa. Deixei seu Tonico e o Zé da dona Raimunda, pessoas que eram conhecidas de Alto Paraná e que também vieram para Curitiba antes de mim, terminando o piso. Voltei para o sítio, vendi uma égua e uma carroça e fiquei esperando um caminhão que vinha de Campo Largo vender batatas na região e o contratei para voltar levando minha mudança. A família toda veio na carroceria do caminhão, embaixo da lona, junto com a mudança. E em 25 de setembro de 75, desembarcamos em Curitiba. Na mudança, trouxe 180 quilos de arroz, 4 latas de carne na banha de porco, de 2 porcos grandes que matei e um fogão a gás que tive de comprar antes de vir. A Vila Cordes era conhecida como Vila dos Nortistas, porque a maioria dos moradores eram de regiões rurais. Logo que chegamos, todos que podiam começaram a trabalhar. O Dimas, o Laércio e a Elza foram trabalhar na B. Nogueira e eu de servente de pedreiro, na Farid Suruge. Fiz o curso de pedreiro e em pouco tempo virei meio oficial e em 8 meses depois virei pedreiro. Em Curitiba, continuei participando da Congregação Mariana, frequentando as missas de nosso saudoso Padre Miguel, comecei a participar das SEBs e logo começamos a nos organizar para construir nossa própria comunidade. Criamos a Associação de Moradores da Vila Cordes, da qual fui presidente, e logo começamos a luta para ter água e luz na vila. Na Associação de Moradores, junto com o Padre Miguel, Irmã Nita e Irmã Justina, começamos a luta para conseguir o primeiro posto de saúde da região, o Posto de Saúde da Vila Cordes. Em 78, estava
em uma missa na igreja do Capão Raso e durante os avisos, um homem pediu que, se tivesse alguém da construção civil, que ficasse para conversar depois da missa. Eu e mais 3 ficamos. Um homem chamado Lafayette Neves veio e nos convidou para montar uma chapa contra a diretoria do Sindicato da Construção Civil, que trabalhava contra a categoria, defendendo os patrões. Eu aceitei e dali começou minha participação no movimento sindical. E já em 79, ajudei pessoalmente na primeira greve da construção civil em Curitiba, em plena ditadura militar. A greve durou 20 dias e foi a primeira mobilização significativa no Paraná após o golpe militar. Durante 2 anos nos preparamos para participar das eleições sindicais. Contamos com um grupo de apoio que nos ajudou a estruturar a chapa e a nos preparar para o que viria. Eram eles Lafayette, Eliane, Regina, Ervelino, Dario, Padre Miguel, Irmã Justina e outros. E ali conheci a Pastoral Operária. Foram muitas reuniões com sindicalistas de diferentes regiões do Brasil que vieram nos assessorar. Depois de todas essas preparações, fomos na primeira assembleia para aprovar nossa pauta de reivindicação de 1980. A assembleia foi no Salão Nobre da Igreja do Guadalupe. O então presidente do sindicato, Aguinaldo Fobesse, que estava há 18 anos à frente do sindicato, colocado lá pelo general da ditadura, Adalberto Massa, ficou surpreso ao nos ver na assembleia. Lotamos o salão de trabalhadores que já conheciam nossa pauta e engrossaram a assembleia. Eu fui o primeiro a discursar, defendendo nossas pautas. E no final, nossas reivindicações saíram vencedoras. E ali lançamos nossa chapa, a Chapa 2. E no final de julho de 80, ganhamos o sindicato com 50 votos de diferença. Porém, minha postura na defesa dos trabalhadores enfureceu o general Adalberto Massa, delegado do Ministério do Trabalho, e ele cassou minha candidatura. Confesso que fiquei muito triste, tinha trabalhado muito para essa vitória. Aí contei com a ajuda do escritório de advocacia do Edécio Passos. No escritório tinha o Dr. Geraldo Vaz, o Dr. Wilson Ramos, o Dr. Cláudio Ribeiro, o Dr. Clair, o Dr. Olímpio, que entraram com um mandato de segurança, e o juiz me deu ganho de causa e pude assumir com os companheiros de chapa. Em 25 de setembro de 1980, tomamos posse. Fomos o primeiro sindicato combativo de oposição a tomar posse em Curitiba, em plena ditadura militar. Ao mesmo tempo, trabalhávamos para fundar o Partido dos Trabalhadores, PT, onde nos organizávamos através dos núcleos nas vilas. Logo após, em 83, fundamos a CUT. Fiquei como vice-presidente da CUT estadual por 3 mandatos e em 12 de dezembro de 83 realizamos a primeira greve geral em plena ditadura militar. Em 1988, saí candidato a vereador pelo PT de Curitiba. Durante todos os 15 anos em que fiquei no sindicato, me orgulho de ter coordenado e ajudado na organização do movimento sindical em diversas cidades no Paraná. Atuei ainda na Lapa, União da Vitória, Joinville, Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Guaíra, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, São Paulo capital. E ainda ajudamos financeiramente Vitória, lá no Espírito Santo, Fortaleza e Salvador. E em Curitiba, preparamos a oposição do Sindicato dos Madeireiros e dos Comerciários. Em 1995, disputei minha última eleição no sindicato. Ganhamos e, em seguida, me aposentei. Achei que foi uma das melhores decisões que tomei na vida. Durante todos esses anos, quase não tive vida em família e pude vivenciar um pouco a vida a 2. Mesmo que por pouco tempo, pois 7 anos depois, Deus chamou a minha Terezinha. Em 2003, fui na posse do Lula e na da presidenta Dilma em 2011. E em 2004,
Me casei com a Esther, que veio a falecer 12 anos depois. Em 2018, sempre que tinha condições, ia participar do Boa Tarde, Presidente Lula. E como todos sofremos juntos com essa prisão. Se a saúde tivesse me permitido, teria ido à posse do terceiro mandato do nosso presidente Lula em 2023. Olhando para trás, me orgulho de ter recebido diversas homenagens pelo meu trabalho desenvolvido no movimento sindical. E me orgulho ainda mais pela grande família que Deus me presenteou. E hoje agradeço a Deus por ter me guiado até aqui. E ele amou, e ele nunca deixou de acreditar. E desse amor e dessa crença nasceu, cresceu essa grande família, a grande família Nascimento.